Olá, minhas queridas e meus queridos costureiras e costureiros. Vamos costurar com agulha dupla hoje. Então, antes de você começar a costurar com agulha dupla, o que você precisa saber? Primeira coisa, a sapatilha precisa ser uma sapatilha para máquina que costura zigue-zague, tá certo? Ela tem que ter essa abertura maior aqui. Segunda coisa, na bobina que vai na sua carretilha, você vai usar fio de overlock. Você não vai usar linha, a mesma linha que você usa na parte de cima da máquina. Você vai usar fio de overlock. Isso vai deixar um acabamento bem melhor. A terceira coisa é que você precisa usar uma agulha dupla número 8011. Por quê? Porque ela é mais fina, a ponta dela é a ponta bola, e como é uma agulha específica para costurar malha, você vai evitar de danificar os tecidos, tá bom? Não indico essa agulha para você costurar tecidos planos, tá certo? Tecidos planos, para quem não sabe o termo, são tecidos que não esticam, que não têm elasticidade, são viscose, crepe, malha, tecidos grossos como brim, jeans. Eu não indico essa agulha aqui para que você costure esses tecidos. Para costurar esses tecidos é melhor você ter uma máquina industrial que funcione com 2 agulhas, tá certo? Por quê? Porque essa agulha aqui não é barata. A agulha dupla está custando no mercado hoje em dia por volta de R$ 11,50. E como é 8011, ela quebra fácil. Você precisa ter uma certa agilidade no manuseio e evitar que ela quebre, porque você não vai comprar com tanta frequência. Desculpa. Porque você não vai comprar com tanta frequência, certo? Sem contar que é um pouco difícil de você encontrar no mercado. É uma peça, um acessório para máquina de costura doméstica que constantemente está faltando no mercado porque a procura é muito grande. Tá ok? Então, tendo dito essas coisas, a gente vai começar a costurar com ela. Eu tenho o fio aqui na minha bobina, vou colocar no lugar. Vou puxar o fio, abaixando a agulha, levantando. Pronto. Passa a linha pela ranhura e joga para trás. Você tem sempre que fazer essas etapas toda vez que você for costurar na sua máquina doméstica, para evitar que a costura já comece embolada, tá ok? Eu separei aqui um retalhinho de lycra e um retalhinho de suplex, certo? Vou mostrar para vocês como que faz uma bainha com agulha dupla. Para fazer a bainha, você vai marcar o tamanho da bainha que você quer. E você tem as medidas aqui na sua máquina de costura mesmo, você tem medidas para você utilizar como guia. Pelo tamanho da bainha, você vai ver em qual guia que você tá usando, certo? O meu guia tá batendo aqui. Toda vez que você for medir para costurar bainha com agulha dupla, você precisa saber que a agulha do lado esquerdo, ela tem que ficar no final do tecido, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui a bainha pronta. Vamos colocar o nosso papelzinho aqui, para a gente enxergar melhor o que foi feito. Aqui está a bainha. A bainha para quando você costura com agulha dupla na máquina doméstica.
o lado direito fica dessa forma e o lado avesso fica dessa forma. Vocês estão vendo por que é importante vocês medirem a altura da bainha e utilizarem esse guia da sua chapa da máquina de costura? Porque a costura ela fica uma agulha dentro do tecido e a outra para fora aqui da bainha. O acabamento fica perfeito. Se você não medir, você vai ter esse resultado aqui, o que não é ruim. Você pode consertar depois, retirando com uma tesoura, mas isso vai te tomar mais tempo, tá certo? Então, para você fazer uma bainha com agulha dupla, você vai fazer desse jeito. Agora eu vou mostrar para vocês como colocar elástico com agulha dupla. Eu tenho aqui o retalhinho de lycra. Vocês vão ficar muito felizes de saber que com agulha dupla você pode costurar um biquíni perfeitamente. Certo, gente? Com perfeição vocês vão conseguir costurar um biquíni mole. Então, você vai colocar... Se você não tem overlock, você vai ter que fazer todas as etapas aqui na sua doméstica. Você pode usar o zigue-zague para fazer a primeira aplicação do elástico, ou você pode usar direto a agulha dupla. Eu uso direto a agulha dupla porque é um pouco trabalhoso ficar trocando o tempo todo. Eu só estou com essa máquina no momento. Se você tem duas máquinas, você pode deixar uma com agulha dupla e utilizar a outra para outra etapa. Você vai costurar a primeira etapa, o elástico, bem rente à borda aqui. A agulha tem que estar no primeiro veio aqui do elástico. Você repara que elástico ele tem veios. Vocês estão vendo? Ele tem esses veiozinhos, essas valinhas aqui, certo? Então a agulha, a primeira agulha, a agulha do lado direito, ela tem que estar bem aqui na direção do veio do elástico. E aí você vai se guiar. Dá a primeira costura. Deixa eu melhorar o foco. Certo, foi a primeira costura. Agora você vai esticar o elástico, a quantidade de tensão que você precisa ou que você quiser. E você vai continuar costurando. Sempre mantendo a primeira agulha no primeiro veio do elástico. Essa dica é muito boa para você que quer fazer lingeries, biquínis, a sua máquina doméstica e você achava talvez que não seria possível. E aí você passou a costura no elástico aqui, no lado avesso do tecido. O lado direito vai ficar assim. Estão vendo? Agora você vai fazer a dobra e passar novamente a costura pelo lado direito do tecido. Vamos lá? Outra dica importante é você deixar o ponto da sua máquina bem frouxinho, né? A minha, se vocês puderem reparar, tá no zero a tensão da minha máquina. Observem também aquele parafusinho da sua carretilha. Ele também não pode estar apertado, tá bom? E você vai dobrar. Minha mão tá ficando na frente do trabalho, fica difícil de mostrar para vocês. Dobrar. Se você não tem prática, você pode prender com alfinetes, tá bom?
mas é muito importante que vocês retirem o alfinete quando a costura estiver chegando próximo à agulha, porque, gente, são R$11,50 cada agulha, então a gente não pode ficar quebrando a agulha, né? Uma coisa importante sobre agulhas é que cada vez que você quebra uma agulha, você não quebra a sua agulha, você danifica a chapa da sua máquina de costura. Então, vamos evitar ao máximo de quebrar agulha, gente. Isso danifica a sua máquina. O impacto danifica essa barra aqui, que tem ligação direta com as engrenagens da máquina, aqui dentro dessa parte da sua máquina de costura. Então, quebrar agulha é inaceitável. Quebre uma por mês, se for o caso. Faça de tudo para evitar isso. Então, do lado direito, aquela dica que eu ensinei para vocês vão ver a medida do elástico para saber aonde que você vai, por onde que você vai se guiar, por qual linha você vai se guiar, certo? Sempre procure um guia. Se você não tiver um guia para algum tipo de bainha, você pode colar um durex, uma fita. Eu já fiz aqui, ó, um risco com lápis mesmo, para servir de guia. Você pode utilizar isso, vai ajudar bastante você, para manter a sua costura sempre retinha. Então, você coloca lá, abaixa. Você vai trabalhar esticando o tecido, tá? Na hora de colocar o elástico. Eu uso o ponto bem largo, tá? No número 4, porque quando você coloca o elástico, o ponto ele reduz, né? Quando o elástico ele volta pro seu tamanho. Vamos lá. Sempre dobrando e esticando aqui do lado de cá, para que você não tenha uma costura muito enrugada. No momento que você está passando aqui, você consegue sentir o elástico com o dedo, por isso que é importante você estar sempre tocando a peça na hora de passar o elástico. E aqui tem o elástico passado na sua peça. Gente, dá para alcançar a perfeição, tá ok? Você quer fazer biquíni e achava que você só podia fazer se tivesse uma galoneira ou uma colarete? Nada a ver, gente. Olha aí, ó. Você hoje em dia encontra peças e acessórios para todo tipo de coisa. O lado avesso do elástico fica assim, porque você passou lá bem rente, tá vendo? E aqui é o lado direito. E é assim que você faz para colocar elástico com a agulha dupla. E dá para fazer bainha, dá para fazer biquíni, dá para fazer lingerie, dá para fazer um bocado de coisa com isso. Dá para utilizar em pontos decorativos. Eu vou mostrar para vocês que a minha máquina de costura ela já vem preparada para essa agulha. Ela indica aqui, olha, até onde o zigue-zague pode ser utilizado com agulha dupla. Esse aqui é o limite. E aqui nos pontos decorativos, onde está de vermelho, aqui nesse ponto, olha, é para ser utilizado com agulha dupla. Esse aqui também é para ser utilizado com agulha dupla. E todos os outros pontos também podem ser usados com agulha dupla, desde que você mantenha o zigue-zague nessa posição aqui. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, gente, só deixar nos comentários.
Me procura lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Me segue. Se não se inscreveu, se inscreva ainda. Se vocês quiserem enviar alguma sugestão, alguma dica, alguma pergunta específica, ou se vocês quiserem enviar alguma peça ou acessório para que eu teste na máquina doméstica, mandem um e-mail para mim, que eu vou enviar para vocês o endereço de correspondência, tá ok? O meu e-mail é elaine.img@outlook.com, tá ok? Espero que isso ajude muito vocês. Quero ver todo mundo fazendo muito biquíni e costurando muita malha na máquina doméstica, tá bom? Até a próxima. Um grande beijo e tchau!